a gente sabe que o was é singular e a gente usa pro I, he, she, it, certo? Mas tem, por exemplo, nessa música da Beyoncé, If I were a boy. Mas o I aqui não deveria estar com was, né? Pra quem aí ficou mais atento, pode surgir essa dúvida. Ué, não deveria estar assim? Sim, a regra é essa. Se é singular, é o was. Se é plural, ou o you, né? É o were. Porém, existe uma exceção. Na linguagem não coloquial, né? Na linguagem formal, da forma mais correta de você falar, sempre que você usar o modo subjuntivo ou subjunctive mode, todos os pronomes vão usar o were. Todos. I, he, she, it e os outros que já usam. O que é isso, subjuntivo, subjunctive? Isso daqui é o modo tô viajando, tô alucinando alguma coisa, tô imaginando alguma coisa, tô fazendo uma suposição. É uma coisa que é incerta, tá bom? Se eu falar assim, I was happy, eu era feliz, certo? Então, é uma coisa que eu tô afirmando, eu era e pronto, acabou. Agora, nessa música, por exemplo, If I were a boy, se eu fosse um menino, então eu tô viajando, eu tô pensando, se fosse isso, é uma coisa incerta, certo? Se fosse isso, seria de tal forma. Se eu fosse um cara, eu ia ser baixinho, por exemplo. Eu tô fazendo uma suposição. Então, sempre que for nessa viagem aí, uma coisa que você tá viajando na maionese, você vai usar o were, tá? Sempre que for uma coisa incerta, que não for concreto. E aí, a gente tem mais esses exemplos aqui, pra ficar mais claro. If I were you, I would be scared. Se eu fosse você, eu estaria assustado. Então, eu tô fazendo uma suposição, né? Eu não sou você. Então, se eu fosse, então, if I were. He wished his father were there. Ele desejou que o pai dele estivesse lá. O pai dele não estava lá. Isso foi um desejo, foi uma suposição, foi uma coisa incerta, algo que não aconteceu. Então, a gente vai usar o were. Let's suppose, aqui já tá dando a chave, né, do que você vai usar. Let's suppose, vamos supor. She were there. Vamos supor que ela estivesse lá. Então, já tá aqui na frase mesmo, tá falando que é uma suposição. Então, she were. A gente não vai usar o was. He speaks as if he were a perfect person. Aqui, ele fala como se ele fosse uma pessoa perfeita. Então, ele tá falando como se ele fosse o perfeito. Ele não é o perfeito, hein? Certo? Isso, certo? Então, a gente vai usar o he were, tá? Vamos lá. If I was rich, as if I was happy. Aqui, já tá contradizendo tudo que a gente acabou de ver, certo? Pois é. If I was rich se eu fosse rica. Então, eu tô fazendo uma suposição, mas eu tô usando was, não tô entendendo. As if I was happy. Como se eu fosse feliz. Também tô falando uma coisa incerta, né? Como se fosse isso, né? Não é um fato. Mas tá com was. E aí? Dessa forma, eu só coloquei aqui porque dessa forma vocês podem escutar. Pode estar em música, pode ser que você viaje aí e alguém fale dessa forma e você vai falar, e vai bugar a cabeça. Mas assim, não é a forma mais correta de se dizer, tá? Ponto final. A forma correta é desse jeito aqui, né? Que a gente viu. Se for suposição, é were e pronto, acabou. Mas pode ser que vocês escutem dessa forma. E assim, tudo bem, sabe? É que nem a gente fala arroz, não é arroz o correto? Mas todo mundo fala arroz, feijão. A gente fala feijão. Então, assim, é um jeito de falar. Às vezes a gente, em várias músicas brasileiras mesmo, você vê que o pessoal fala, tira o plural, e enfim, fala de qualquer forma. Então, assim, tudo bem. Ninguém vai morrer por causa disso, tá? Então pode ser que vocês vejam dessa forma. Não é o correto. Se vocês forem falar, aí eu ficaria mais feliz se vocês falassem dessa. Mas acontece. É só pra vocês saberem que existe, algumas pessoas falam, mas aqui é de um jeito bem informal, tá? Mais formal, mais corretinho é no were, beleza?